Você pode acabar agora com o embargo da União Europeia. Você mesmo. Você pode acabar hoje, agora, com o suposto embargo da União Europeia que não para de noticiar por aí. Por acaso você ou algum amigo seu é daqueles que ainda está acreditando que o suposto embargo da União Europeia ao frango produzido no Brasil vai gerar neste ano perda de 30% sobre o total do produto exportado pelo Brasil para o bloco, que é composto por 28 países, conforme projeção da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA? Você está acreditando que a maior parte da produção não exportada vai vir para o mercado interno e derrubar o valor do boi e da vaca gorda? Então, senta e esteja, a partir de agora, muito atento ao que vamos te falar e entender por que você tem sim a capacidade de acabar hoje com o suposto embargo de carne de frango para a União Europeia. Seja muito bem-vindo à Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio. Os assinantes da Rural Business já sabem o que está de fato por trás do suposto embargo à exportação de carne de frango de alguns frigoríficos brasileiros à União Europeia, em especial a BRF, pois existe uma série de análises nossas mostrando isso. Mas o principal desses motivos é, de longe e disparado, o preço atual do milho, já que diante da alta de 63% na principal matéria-prima de um frigorífico nos últimos meses, a ordem entre as indústrias e o governo é tentar ganhar tempo e desesperadamente tentar pressionar negativamente os preços do milho e segurar o estrondoso rombo no caixa dessas empresas devido à radical alta de preço do grão. Já te falamos também que utilizar embargos sanitários como pano de fundo para pressões mercadológicas internas sempre foi praxe no Brasil. Acontece desde a era Pratini de Moraes com os casos de febre aftosa que geraram prejuízos imensuráveis ao setor produtivo e ganhos inigualáveis aos exportadores que viram o custo de sua matéria-prima principal, o boi gordo, derreter, enquanto as exportações dispararam, rompendo recordes sem que o governo explicasse como se deu essa mágica. E essa velha estratégia está de volta no caso do suposto embargo à União Europeia e, claro, com alguns políticos por aí tentando se vender como salvadores da pátria e ganhar politicamente com toda essa conversinha fiada. Aí o assinante pode estar perguntando, me diz aí por que a União Europeia não tem o peso que tentam vender nos jornais e TV neste momento e por que toda essa carne de frango que deveria ser exportada não tem peso nenhum no mercado interno, hein? A equipe de pecuária da Rural Business realizou um estudo daquele tipo, definitivo, tipo ultimate. Tudo para mostrar aos nossos assinantes de maneira conclusiva a forma tendenciosa que está sendo feita por todos que estão patrocinando esse embargo para proteger os interesses comerciais da indústria e não de quem está lá no campo plantando e colhendo milho, terminando frango vivo ou gado gordo. A ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, entidade que defende os interesses comerciais da indústria frigorífica do setor de frangos, diz por aí que foram embarcados para a União Europeia 323 mil toneladas de carne de frango em 2017, respondendo supostamente por 7,5% do volume total de venda do setor e por 11% da receita. Mas não é isso que os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostram, viu? Segundo o órgão, as vendas ao bloco totalizaram somente 185 mil toneladas, ou 5% do total dos embarques do ano passado, gerando receita de 458 milhões de dólares, 7% do total. Pelo discurso da BPA, a suposta suspensão das exportações vai atingir 30% das vendas à União Europeia, volume suficiente, segundo ela, para encharcar o mercado interno de carne de frango, gerar desemprego e derrubar os preços do frango vivo e, de quebra, claro, o valor do boi e da vaca gorda no Brasil. Mas vamos aos fatos e como você vai acabar hoje com o suposto embargo. Dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, mostram que o Brasil produz 13 milhões e 110 mil toneladas de frango ao ano e cerca de 8 milhões e 890 mil toneladas deste total são consumidos pela população, uma média de 740 mil quilos ao mês. O restante, 4 milhões e 220 mil toneladas, é exportado.
Ou seja, se toda a carne supostamente embargada pela União Europeia viesse de uma única vez para o mercado interno, cerca de 65 mil toneladas pelos números do Ministério da Indústria e Comércio e cerca de 113 mil toneladas pelos números da ABPA, todo esse volume seria devorado pelo consumo interno em, no máximo, 5 dias. Isso mesmo, os brasileiros consumiriam todo esse volume de carne de frango em 5 poucos dias. Quer mais? Se dividido pela população brasileira, o volume indicado pela BPA representaria um aumento de apenas 570 gramas em um ano no consumo por habitante do Brasil. Ou seja, menos de 50 gramas ao mês, o que, fazendo as contas, representa a metade de um espetinho que os vendedores de espetinho do Brasil sabem muito bem que pesa em média 100 gramas. E não é um absurdo que parte do agronegócio brasileiro se deixe envolver por um circo como esse? Então, acabe você mesmo e agora com toda essa conversa fiada. Mostre aos seus colegas e amigos de trabalho que você decretou hoje o fim do suposto embargo à carne de frango do Brasil e com um único movimento, o de gerar informação profissional de mercado. Afinal, você, como profissional de mercado, não cai mais em conversinha fiada e politicagem barata, não é mesmo? Caso não tenha visto ainda, veja como estamos cobrindo o escandaloso foco de salmonela nos Estados Unidos na semana passada, que levou as autoridades sanitárias americanas a retirar do mercado milhares de ovos supostamente contaminados. E lá, diferente do Brasil, não se faz mais nenhum barraco com o tema não. Simplesmente se anuncia um recall, ou seja, caro consumidor, passa lá onde comprou seus ovos contaminados, troque por outros ou pegue seu dinheiro de volta. Simples assim, sem circo, sem barraco. Dito tudo isso, se você está negociando neste momento lotes de gado gordo para abate, muito cuidado com toda essa conversinha de que os preços da arroba vão cair por causa de um suposto embargo que, mesmo que aconteça, não tem peso nenhum para influenciar no mercado do gado gordo e da carne bovina. Saiba que a pressão mais forte que parte dos grandes dos frigoríficos estão fazendo neste momento para baixar na marra o valor da arroba no Brasil só ganha força se você não tiver acesso aos números e ao real peso da União Europeia hoje no mercado de carnes desse imenso Brasil. As mesas de compra dos grandes frigoríficos seguem com muitas dúvidas quanto ao real volume de gado gordo que vai de fato aparecer nesses meses de reta final de safra de boi. Por hoje é só, você fica agora com a média de preços do boi gordo no Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.